Aula de conjuntos numéricos. Matemática. Bom, em primeiro lugar, o que é conjunto? Quando uma criança quando ela pega na praia algumas pedras lisas, ela escolhe vários tipos de pedrinhas. Ela escolhe uma pedra que seja de tamanho grande, que seja bastante lisa, que tenha uma cor que chame a atenção. E ele vai formando dentro de uma caixinha, você coloca dentro de uma caixinha, essas pedras que têm características em comum. Mas essa é a questão do conjunto. O conjunto é algo que tem características únicas. E quando eu falo de conjuntos numéricos, eu estou falando de conjunto de números, cujos elementos guardam entre si alguma característica em comum. Essas características que os números têm em comum vai ser objeto do nosso estudo. Tá bom? Os conjuntos numéricos que nós vamos estudar são os seguintes. Primeiro, o conjunto dos números naturais. Depois, o conjunto dos números inteiros. Conjunto de números inteiros. Nós também temos o conjunto dos números racionais, que representa por quê. Nós temos o conjunto dos números irracionais, por i. E, é claro, o conjunto dos números reais. Nós vamos aprender que um vai englobando o outro. E nós vamos verificar também as características que existem dentro deles. Antes de começar, seria bom nós revisarmos o que é número, né? Em primeiro lugar, uma pergunta bem simples assim: quantos números existem? Pode fazer até brincadeira na mesa do bar, assim, com o pessoal. Quantos números existem? Bom, nós utilizamos esses algarismos aqui. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O conjunto de números que existem, necessariamente, ele é a combinação desses números que nós temos aí, que são os algarismos que nós designamos de 0 até 9. O conjunto dos naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais tem características desses números, positivas, negativas, fracionárias, decimal exata e decimal não exata, e é a partir dele que nós vamos colocar, mas só existem 10 números na natureza, e os números de 0 até 9. Bom, essa é a primeira parte. O que nós vamos ver agora, para começar, primeiro que nós vamos ver, vai ser esse caso aqui, conjunto dos números naturais. Conjunto dos números naturais. Naturais, ele é definido pelo seguinte conjunto, podemos escrever. Ele começa com 0, depois vem o número 1, número 2, número 3, número 4 e vai embora. Em que aqui, n, onde n minúsculo, representa o elemento genérico. Representa o elemento genérico. Lembra que eu falei? Conjunto numérico é o conjunto, no caso, conjunto de números que tem características em comuns. O conjunto dos números naturais, ele é descrito dessa forma. N entre chaves, que se identificam conjunto. Perdão, isso aqui é uma chave, tá? Vai ficar o primeiro elemento 0, 1, 2, 3, 4, 5, vai embora. Que características contém isso daqui? São as seguintes. Primeiro, é que ele inicia com 0. Isso é muito importante. Inicia com 0. Outra, os números que nós estamos trabalhando, eles são, dos números naturais, obviamente, eles são inteiros positivos. Inteiros positivos. Em primeiro lugar, o que significa isso? Inteiro. Inteiro significa que não é um número na sua forma fracionária, nem é um número na sua forma decimal. É um número inteiro, positivo. O que significa isso? Positivo significa bom, que não vão entrar os números negativos. E iniciar com 0 significa que inclui o número 0 dentro do conjunto. Tudo bem? Obviamente eu coloquei essas reticências aqui para indicar que é um conjunto que trata de um número infinito de termos. O conjunto n, ele pode ser representado por meio de uma reta. E é muito importante nós trabalharmos isso aqui. Essa aqui é a reta real. A reta real, ela tem início aqui no 0. E quando você anda para esse sentido, vai ficar como 1, 2, 3, 4 e vai embora.
Ou seja, ela vai ficando cada vez mais positiva. Quando você anda no sentido contrário, bom, vamos fazer suspense, depois a gente fala nisso. Então, o conjunto dos números naturais, se nós fôssemos fazer o desenho dele na reta, ele começa onde? Ele começa nesse ponto e vai embora nesse sentido, da esquerda para a direita. Tudo bem? Isso se chama representação geométrica de conjunto numérico na reta real. Na reta. Que reta é essa? A reta que a gente desenhou, vamos chamar de reta real. Tudo bem aqui? Então, nós marcamos os conjuntos de números naturais que nós temos. 0, 1, 2, 3 e 4. Vai embora. Lógico que tem as variações dentro do conjunto dos números naturais. Bom, que variação é essa? Olha só. Primeiro caso. O conjunto dos números naturais não nulos. Vamos lá. Conjunto dos naturais não nulos. Ele é representado por esse símbolo. Número natural, asterisco. Asterisco significa que não inclui o zero. Então vai ficar como esse conjunto? Número 1, 2, 3, 4, pontinho, pontinho, vai embora. Nós representamos assim. Conjunto dos números naturais, asterisco, significa se lê. Conjunto dos números naturais sem zero é igual ao conjunto dos números naturais menos o elemento separado por chaves zero. Ficou claro aqui? Ótimo. Ótimo, obrigado. E se bem que para qualquer conjunto numérico que nós formos utilizar agora, se nós colocarmos esse asterisco, significa que esse não vai ter o zero dentro da estrutura. Bom, número 2. Conjunto dos números naturais pares. Conjunto dos números naturais pares. Nós representamos assim. Conjunto dos números naturais P. Isso aqui seria o quê? Começa com 0, 0 é par, acredite ou não, na verdade a gente define, pela definição, nós admitimos que o número 0 é par. Lembra, número par, só para relembrando, o número par é todo número divisível por 2, ou seja, todo número que termina em algarismo par ou 0. Muito bem, então vai ficar 0, 2, 4, 6, pontinho, pontinho, 2n, porque para você descobrir o próximo número, o que você faz? Sempre você vai somando o quê? Somando 2, somando 2, somando 2. Então, vai ficar 2n, essa é a relação. Tá bom? 2n. 2n vai designar um número par. Aí vai pontinho, pontinho, vai embora. Com n, esse número n, pertencente a naturais. É importante isso daqui. Terceiro passo. Conjunto dos números naturais ímpares. Conjunto dos naturais ímpares. Conjunto dos números naturais ímpares, que é um número natural, a gente escreve ímpar e começa assim. O primeiro número ímpar é o número 1. Vai ficar 1, 3, 5, 7, vai embora. Como é que a gente designa o número natural ímpar? É assim, olha, por essa fórmula. 2n mais 1. Com, fecha chaves, com esse n pertencente também ao conjunto dos números naturais. Ora, tome cuidado com um detalhe importante. Quando eu falei conjunto dos números naturais pares e conjunto dos naturais ímpares, eu dei uma expressão numérica que designa esse conjunto. 2n e 2n mais 1. Henrique, isso pode complicar um pouco? Pode, porque é um pouco de definição. Copiem essa parte, eu vou mudar a página. Observe. Observe nesse caso aqui, ainda falando daquele conjunto dos números naturais pares, eu disse que o conjunto dos números naturais pares ele pode ser representado pela seguinte fórmula. O conjunto dos números naturais pares, 2n. O que significa isso? Com n pertencente a naturais. Então, qual é o primeiro n? Qual é o primeiro termo dessa série? Bom, o primeiro começa com 0, né? Qual é o próximo? É o número 1. Vai ficar 1 vezes 2, 2. Digamos que n vai ser igual a 2. Você está entendendo? Digamos que eu coloco n igual a 1. Como é que vai ficar? Vai ficar 2n, n igual a 1. Então vai ficar a mesma coisa que 2 vezes 1, que é igual a 2. Está aqui. B. N igual a 2. Número pertencente, n pertencente a naturais. Vai ficar 2 vezes 2, que é 4. Parece um preciosismo absurdo, mas é só para entender a origem dos números pares matematicamente falando. Isso talvez seja importante para a gente. Com respeito aos ímpares, que nós estávamos comentando agora, a fórmula é 2n mais 1.
Ou seja, quando n for igual a primeiro número ímpar, quem é? É o número 1, obviamente. Aí começa. N igual a 0, vai ficar como? Primeiro exemplo, n igual a 0. Vai ficar 2 vezes 0 mais 1, ou seja, a resposta é 1. Esse é o primeiro número natural ímpar. É por isso que o primeiro número natural ímpar é o número 1. Qual é o segundo número natural ímpar? É quando n, ou seja, da fórmula que eu estou ensinando, é igual a 1. Vai ser como? Vai ficar 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1, 2. 2 mais 1 vai dar 3. Então, qual é o segundo número ímpar? É 3. Só para terminar, o terceiro natural ímpar para n igual a 2. Ou seja, vai ficar como? Vai ficar 2 vezes 2 mais 1. Esse aqui vai dar 4. 4 mais 1 vai dar 5. E assim vai. Ou seja, uma fórmula bem definida. Copiem isso. Próxima página. Conjunto dos números primos. Quarto caso. Conjunto dos números primos. Muito bem. O que são números primos? O conjunto de números primos é definido da seguinte forma. P. E é dado por esses valores aqui. 2, 3, 5, 7, 11, 13 e vai embora. Número primo é todo número natural inteiro, positivo, por isso que é número natural, cuja ele só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. É isso que define o número primo. Primo é o número divisível apenas. É o número divisível apenas por 1 e por ele mesmo. O 2 é primo, porque 2 dividido por 1 é 2 e 2 dividido por 2 é 1. E não existe nenhuma outra possibilidade de divisão para o número 2. O número 7 é primo. Por exemplo, o número 1 não é primo, porque para ser primo tem que seguir essas duas características. Ele tem que ser divisível apenas por 1 e por ele mesmo, desde que esse ele mesmo seja diferente de 1, ou seja, 1 está fora. O 2 é primo? É. O 3 é primo? É. O 4 é primo? Não, porque o 4 é divisível por 1, 4 dividido por 1, 4. É divisível por 2, 4 dividido por 2, 2. E o 4 é divisível por 4, porque 4 dividido por 4 é 1. E observe que essa divisão que eu falo é divisão inteira. A resposta tem que ser o número inteiro. O número 6 é um número primo? Não, não é, porque ele é divisível por 1, ser dividido por 1 é 6. É divisível por 2, ser dividido por 2 é 3. É ser dividido por 3, dá para dividir por 3, que vai dar 2, e dá para dividir pelo próprio 6, que vai dar 1, ou seja, ele não é primo. O 7 é primo, o 11 é primo, o 13 é primo, o 17 é primo, e vai embora. Tudo bem? Olha, tem uma coisa importante com respeito ao conjunto dos números naturais também que a gente tem que colocar. Primeira regra para identificar o conjunto dos números naturais. Conjunto dos números naturais. É que o conjunto dos números naturais é o seguinte. A soma de dois números naturais, eu vou colocar em símbolos, talvez seja melhor. A soma de dois números naturais. Vamos imaginar dois números naturais, m e o número natural m. M e n. A soma de dois números naturais, m e n, é natural. Ou seja, a soma de dois números naturais, a resposta será um número natural. 1 mais 5 é um número natural? Sim. 1 mais 5, 6. Então a resposta é um número natural. Número 2. O produto de dois números naturais, m vezes n, também ela é natural. Você vai pegar 1 vezes 5 e multiplicar. 1 é um número natural, 5 é um número natural. A resposta também será um número natural. Isso se chama consequência da definição. Ficou clara aqui a ideia? Ficou claro. Nós dizemos, portanto, que o número natural, o conjunto dos números naturais, ele é fechado, o conjunto naturais, ele é fechado em relação à adição e à multiplicação. Observe que eu não falei da subtração, meninos, e eu não falei da divisão. Por que eu não falei isso daqui? A subtração de dois números naturais nem sempre vai ser natural. Observem esse exemplo aqui. Tenham cuidado. Se nós pegarmos aqui o 5 menos 4, o 5 e o 4 são números naturais. A subtração deles, a resposta aqui vai dar 1, obviamente, né?
é um número natural. Por que ele é um número natural? Porque, primeiro, que ele é inteiro, ele é positivo. Ele é inteiro e positivo, então ele é natural. O problema é que se eu fizesse o contrário, 4 menos 5, qual a resposta? A resposta é menos 1. Nesse caso aqui, nós percebemos que a resposta ela não é um número natural. Por isso nós dizemos que número natural, qualquer adição, qualquer multiplicação de números naturais vai dar um número natural. Agora, com respeito à subtração e também com respeito à divisão, ele não é fechado. Por exemplo, 10 dividido por 2, ele é um número natural, porque 10 dividido por 2 é 5. Mas 2 dividido por 10 vai dar em torno de 0, vai dar exatamente 0,2, o que obviamente não é um número natural. Bom, continuando com isso daqui. Isso que a gente falou agora é o que nós chamamos de conjunto dos números naturais, e nós fechamos com respeito a eles assim. Obviamente, esse conjunto não designa todos os números que nós encontramos nos cálculos matemáticos. Para isso que nós temos o próximo conjunto que nós vamos estudar, que é o conjunto dos números inteiros. Segundo caso, conjunto dos números inteiros, Z. Meu Deus do céu. Olha, o conjunto dos números inteiros é definido da seguinte forma. O conjunto dos números inteiros vai ser o quê? Pontinho, pontinho, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. É fundamental para nós entendermos o conjunto dos números inteiros aquele eixo real que eu tinha comentado no começo da nossa aula. Observando aqui o eixo real, você observa o seguinte. Você observa que ele começa no ponto 0 e ele vai ficando aqui. 1, 2, 3. Quando você se movimenta para a direita, nesse eixo imaginário, os números vão ficando positivos. Quando você se movimenta para a esquerda, como é que vai ficar? Menos 1, menos 2, menos 3. Isso aqui é que nem escala na verdade, é como uma escala de termômetro. Por exemplo, a temperatura de menos 3 graus Celsius é menor que a temperatura de 0 graus Celsius, porque está mais abaixo na escala. Essa é a relação. E o conjunto dos números inteiros, por aí tu já pega a definição. Em primeiro lugar, qual a definição do conjunto dos números inteiros? Em primeiro lugar, é que, número 1, ele inclui o zero. Isso é muito importante. Inclui o zero. O conjunto dos números inteiros são produzidos pelos números inteiros, ou seja, eles não são decimais e fracionários, incluindo os números inteiros positivos e negativos. Se pudéssemos escolher, pudéssemos montar um conjunto, nós poderíamos, utilizando diagramas de Venn, que a gente vai comentar com mais calma depois, nós temos aqui o conjunto dos números inteiros. E dentro do conjunto dos números inteiros, tem o conjunto dos números inteiros e tem o conjunto dos números naturais. Nós dizemos, portanto, que o conjunto dos números inteiros, que vem em vermelho, isso daí, anotem com calma isso daí. Nós dizemos, portanto, que o conjunto dos números inteiros é o seguinte. O conjunto dos números naturais está contido dentro do conjunto dos números inteiros. De novo, o conjunto dos números inteiros, o que tem? O conjunto dos números naturais, com respeito ao conjunto dos números inteiros, o conjunto dos números naturais está contido dentro do conjunto dos números inteiros. Ou podemos expressar também que o conjunto dos números inteiros contém o conjunto dos números naturais. Ficou claro aqui a ideia? Quando eu digo que o conjunto dos números naturais está contido dentro do conjunto dos números inteiros, nós dizemos que ele é um conjunto menor. Ou seja, um vai englobando o outro. Isso vai ser muito importante para a gente colocar aqui. Anotem isso. Próxima página. Continuando aqui. Primeiro caso aqui. Conjunto dos inteiros não nulos. Talvez essa aula, pelo menos o que a gente está fazendo agora, seja um pouco diferente, que vocês estejam acostumados pelo menos a respeito de conjuntos. E eu nem entrei na parte de cálculo, que vai ter cálculo aqui ainda. Porque existem muitos detalhes quando a gente vai estudar para nível de concurso e nível de vestibular para esse assunto. Então, prestem bastante atenção, tá bom? Vamos lá. Conjunto dos números inteiros não nulos. Nós já aprendemos isso no outro capítulo. O que é um conjunto? O que nós chamamos de conjunto inteiro não nulo? Bom, é o conjunto de números inteiros sem zero, asterisco, zero asterisco. Como é que a gente vai representá-lo graficamente? A gente representa assim. Pontinho, pontinho, colocamos aqui menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Só para citar. Fechamos aqui.
Representamos ele da seguinte forma. Conjunto dos números... Olha a língua que eu estou utilizando. Conjunto dos números inteiros não nulos, na verdade, é igual ao conjunto dos números inteiros menos conjunto dos números inteiros menos o elemento zero. Segundo caso. Conjunto dos números inteiros não negativos. Vamos lá. Conjunto dos inteiros não negativos. Colocamos assim, conjunto de números inteiros, ou seja, não negativo significa que se encontra, eu tenho apenas os números positivos. Ficaria assim, 0, 1, 2, 3 e vai embora. Tudo bem? Nós dizemos, portanto, qual é a consequência dessa definição? Que, na verdade, o conjunto dos números inteiros positivos é o conjunto dos números naturais. Terceiro caso. Conjunto dos números inteiros positivos. Observe que quando eu falo não negativo, isso é bem interessante. Vamos colocar aqui, depois eu explico. Vamos lá. Conjunto dos inteiros positivos. Cuidado com as palavras, senhores. Quando eu falo conjunto dos números inteiros não negativos, significa que eu excluo apenas os negativos. Inclui o zero nesse caso. Quando eu falo aqui agora conjunto dos inteiros positivos, significa que ele não quer os números negativos, óbvio, ou seja, ele só quer os positivos. Mas quando ele fala inteiros positivos, significa que os elementos não nulos estão fora. Os elementos nulos estão fora. Então, inclui esse cara aqui. E eu, puxa vida, olha aqui em cima. Desculpa, me perdoe. Deixa eu corrigir isso aqui. Coloquei ele sem querer aqui, mas a explicação é essa. A explicação continua. O zero, ele está fora desse daqui. Ok, vamos lá. Continuando aqui. Conjunto dos números inteiros positivos. Ou seja, vai ficar como isso. Asterisco positivo vai ficar como? Vai ficar o número 1, número 2, número 3, número 4 e vai embora. É isso. Bom, continuando. Quarto caso. Conjunto dos inteiros não positivos. Conjunto dos inteiros não positivos. Bom, quando a gente está falando de não positivo, significa que os números positivos estão fora. Então vai ficar números inteiros negativo. Expressaremos assim. Menos 3, menos 2, menos 1 e 0. Ou seja, inclui o zero. Quinto caso. Conjunto dos números inteiros negativos. Conjunto dos inteiros negativos. Mais uma vez, pela própria frase, se verifica aqui que você não coloca os números positivos e exclui o zero. Então ficaria assim. Z negativo, excluindo o zero. Vai ficar desse jeito. Pontinho, vou pegar aqui. Pontinho, pontinho. Menos 2, menos 1 e acabou. Aqui. E vai embora, pessoal. Bom, é isso. Bom, uma consequência do conjunto de números inteiros que a gente vai colocar é o seguinte. Vamos mudar a página. Opostos. Números opostos nos números inteiros são ditos opostos quando a soma dos dois é igual a zero. Por exemplo, na reta imaginária nós temos os números aqui. Temos, sei lá, número 4 e aqui menos 4. A soma deles vai dar quanto? Menos 4 mais 4 vai ser igual a zero. Eles são chamados números simétricos. E por que eles são simétricos? Porque a distância deste cara até o zero é quanto? 4. A distância desse 0 até o 4 é 4. Portanto, eles são simétricos. Ou seja, eles têm o mesmo comprimento, a mesma medida. E eles são diferentes numa única coisa, que é o próximo tópico, o que nós chamamos de módulo. Embora seja uma explicação bem grosseira, o módulo de um número é o valor do número. O que significa isso? Alguém pode perguntar. Por exemplo, ainda nesse exemplo aqui, eu tenho n igual a menos 4 e tenho n' igual a 4. O que diferencia o menos 4 do 4? Sinceramente, o que diferencia um do outro é o sinal. Nós dizemos que os dois têm o mesmo módulo, ou seja,
Eles têm a mesma medida. Porque se eu, olhando para o desenho aqui, se eu pegar do menos 4 até o 0, qual é a distância? Qual é o comprimento? Qual é a medida mesmo? É 4. E do 0 até o 4 positivo é 4 também. Então, módulo de um número, damos esse nome aqui, a distância da origem. A distância que ele se encontra da origem. Se os números têm o mesmo módulo, então, quando nós colocamos que o módulo de menos 4 é 4, nós dizemos que a distância do menos 4 até o 0 é o número 4. Vale 4, essa é a questão. Tudo bem? Como é que se representa ele? Por exemplo, vamos colocar módulo de 2. Quanto que é o módulo de 2? O módulo de 2 é 2. Qual o módulo de menos 2? O módulo de menos 2 é 2. Por que o módulo de 2 é igual a 2? Porque de 0 até o número 2 a distância é igual a 2. Por que o módulo de menos 2 é igual a 2? Porque a distância do menos 2 até a origem, ou seja, o 0, é igual a 2. Vamos fazer agora alguns exercícios baseados nisso, mas, sinceramente, é bem simples, é bem fácil mesmo. Fechamos isso daqui.